Game of Thrones, temporada 8, episódio de número 3, olha só as coisas acontecendo finalmente. Pra quem tá caído aqui de balão, eu explico o que é esse vídeo, eu faço aqui assim que termina o episódio, umas primeiras impressões, algumas análises e deixo algumas coisas para um vídeo de terça-feira, que aí eu conto com as imagens, tá? Analisando o episódio de Game of Thrones da semana com as imagens e quem sabe no meio da semana também um ou outro vídeo sobre teorias, explicando um pouco mais sobre o universo e coisa e tal. Então um vídeo aí para quem assistiu ao terceiro episódio da 8ª e última temporada de Game of Thrones. Mas antes um recado. Final da série chegando, cara, que tal assistir aos episódios usando camisas personalizadas da série? Ou dar aí uma caneca de presente para um amigo, namorado, um familiar. Saca só essa loja cheia de produtos de Game of Thrones, é a Gelo Vermelho, parceira aqui do canal. E para comemorar o episódio aí da Batalha de Winterfell, a loja está em promoção. É o famoso, cara, compre 3 e leve 4. E utilizando o meu cupom você tem 10% de desconto em todos os produtos. Isso aqui é exclusivo para você. Corre lá porque o tempo e também o estoque são limitados. Link do site e Instagram aqui na descrição, mas é facinho, gelovermelho.com.br. Agora vamos lá para o episódio, isso aqui tem spoiler, tá? Então vamos lá, o episódio, né, agora, como eu disse aí, com spoilers. Esse episódio é dirigido pelo Miguel Sapochnik, um dos melhores diretores aí de Game of Thrones, pelo menos de batalha, né, ele dirigiu Batalha dos Bastardos, dirigiu o ótimo Hard Home também, que tem uma grande batalha do Jon Snow, pelo menos a primeira vez que o Jon Snow fica de frente ali pro Rei da Noite, e também dirigiu o Winds of Winter, belíssimo episódio, super bem organizado, né, e uma coisa interessante do Miguel Sapochnik, é que aquele filme é muito bem de dia, é o que me chama a atenção lá no Batalha dos Bastardos, né, que é uma batalha feita às claras, né, não foge de mostrar ali todo o trabalho de um pouco de CGI, mas também interpolação de cenas, transições muito bem feitas, etc. E aí me chama a atenção que nesse episódio eles escolhem fazer a batalha no escuro, muito para se protegerem ali, para proteger o CGI. Ou seja, o episódio ele fica a todo tempo tentando esconder o seu próprio tamanho. Eu sei que é uma opinião que vai deixar muita gente chateada, né? Porque o episódio ele corresponde principalmente àquele fã mais recente, o fã que o Game of Thrones foi conquistando ao longo aí das temporadas, que é o fã que gosta mais da batalha, né, da peia, como a gente diz aqui no Ceará. Mas, ainda assim, analisando a parte de batalha e tudo, não gosto das escolhas nesse episódio, realmente não gosto. O lance de filmar muito escuro, fugir muito dos confrontos individuais, não ter um confronto do Jon Snow com o Rei da Noite, por mais que mínimo, por mais que rapidinho ali, não acho um acerto. Fugir de confrontos onde a gente entenda o que a Brienne tá fazendo, o que é que o Jaime tá fazendo, o que é que o Podrick, o Gendry, seja lá, o que é que eles estão fazendo, né? O único personagem que realmente corresponde com relação à guerra inteira, com relação à cinematografia e tudo, é a Arya, né? A gente vê bem a Arya lutando, a gente vê bem a Arya fugindo, a gente vê a Arya tomando decisões corretas e finalmente a gente vê a Arya matando o Rei da Noite. E esse episódio meio que demonstra, como é que eu posso dizer? Demonstra que realmente uma pessoa se preparou muito bem para esse momento, né? E foi a Arya. A Arya, ela foi treinar, viajou, apanhou, viu o pai sofrer, viu de tudo, né? Sofreu de todo jeito, transou no final e ainda matou o Rei da Noite. Mas o episódio valorizou muito ela, né? Valorizou muito as ações dela dentro daquele contexto ali da guerra de Winterfell, a batalha de Winterfell. E ela, sim, deu para entender direitinho tudo, né? Ela teve até um momento de terror dentro ali de Winterfell, dentro do castelo, né? Com os mortos passando por ela se escondendo, fazendo uma referência aí aos livros, que ela é chamada da Gata dos Canais e tudo mais. Demais, como eu falei, tudo muito confuso. A Batalha dos Dragões, quando o plano abre de longe, né? Escondendo mais uma vez o CGI, pra gente não ver os contornos direitinho. É muito bonito, só que quando fecha o plano, não dá pra entender o que tá acontecendo, não dá pra entender nada. Muito corte, muito embaraço, fora isso o escuro, ainda mais com a névoa, difícil entender. E eu digo mais, fica a reclamação pra NET, tá? E pra HBO, não sei qual das duas aí. Se eu tivesse assistido esse episódio em 480p num celular, talvez eu tivesse visto melhor do que eu vi na NET, porque não dava pra entender nada. A escuridão misturado com o pixelado que a NET entregou junto com a HBO, não dá pra entender nada. A única coisa que dá pra entender é porque que algumas pessoas, né, utilizam outros meios aí para assistir vossos produtos. Mas enfim, isto posto, colocado as ranhuras de lado, vamos aí pro que eu destaco de interessante no episódio. A batalha é boa, a batalha
ela é sim bem estruturada ali no começo, né? Ela tem os seus momentos de ápice, de baixa, momento de feitiçaria, momento de tecnologia não, momento de drama, momento de como é que eu posso dizer, de estratégia e por aí vai. Assim, eles estão enfrentando realmente um exército que sem precedentes, né? Um exército que eles não conhecem, fizeram estratégias que não fazia sentido eles seguirem depois do que aconteceu logo com o Dothraki ali no começo, né? Sendo dizimados, destruídos, inclusive o Ghost foi nisso. Então depois daquilo dali, praticamente toda a estratégia vai por água abaixo. Aí o que é muito bom, muito interessante? A organização de batalha meio quando coloca a parte da feitiçaria, né? Quando coloca a magia no contexto ali, porque é algo que Game of Thrones ele equilibrou muito bem, né? Magia, política, drama, etc. Então a batalha quando traz a magia pra frente funciona muito e aí rapidamente também traz o drama, traz uma batalha entre aspas mais terrena. E a batalha tem os levels, né? Bem direitinho, assim, tem em cima com os dragões, tem ali no meio com a magia um pouco mais focado na Missandei, no Rei da Noite e por aí vai. E tem a parte mais terrena, focada na área, no cão e nos outros que eu já citei aqui que ficaram lutando no chão. Quem joga RPG pirou com esse episódio, porque é a personificação de Dungeons and Dragons assim em tela, né? O Dungeons and Dragons que deu mais certo aí que a gente já possa ter visto. Tem um momento que o Bran, ele incorpora ali, né? Ele fecha os olhos e tal, começa a orgar nos corvos e ele vai ver o Rei da Noite. Ele meio que atrai o Rei da Noite para si. Não sei se vocês perceberam, né? Quando ele joga os corvos, o Rei da Noite estava lá atrás na batalha só colocando magia ali e tudo mais. E aí quando o Bran vai lá, meio que atrai o Rei da Noite para si. Porque a gente vê que o Rei da Noite está só, né? Como um mago mesmo ali de trás, só colocando magia em tudo, jogando névoa, e isso, como eu falei algumas vezes aqui, já é muito RPG. A Missandei também chegando como uma feiticeira, né? Colocando magia, colocando magia nas armas, nas estacas, né? Acendendo fogo e tudo mais. E já que eu tô falando da Missandei, ela é muito útil, né? Ela existe algo que foi utilizado lá atrás, assim, isso eu gosto muito desse artifício, algo que a gente acha que é quase irrelevante, que acontece, que é o encontro dela com a área lá, muito lá atrás. Isso demonstra um pouco de carinho aí do roteiro em resgatar essas coisas, trazer pra frente e utilizar a favor do episódio, a favor de fato ali, né? Que é o encontro dela com a Arya, que a Missandei fala algumas coisas pra ela, dizendo que ela vai matar a gente de olho azul, vermelho, verde, vermelho e principalmente a gente de olho azul, né? Isso que ela vê ali no futuro da menina. O lance da adaga, que também é utilizado pra ela, o Bran dando a adaga pra ela aí quando eles se reencontram, ele meio que sabendo tudo que ia acontecer, então ele estava só meio que esperando de fato acontecer o que ele já sabia. Então eu gosto quando utiliza esses artifícios lá da frente, né, lá de trás, melhor dizendo, e traz aqui para frente do episódio. Isso é muito interessante. Como eu falei, por mais que peque na batalha mais terrena, mano a mano ali, ainda assim a organização é boa, pelo menos em questão de proposta. Aí alguns detalhes que eu vou mostrar no vídeo com as imagens, mas o Gendry lutando com o martelo, fazendo referência aí ao Baratheon, né, o Robert Baratheon, o Jon Snow, ele tomando decisões super precipitadas junto com a Daenerys, que, por incrível que pareça, quase perde todos os dragões nessa batalha. Quem resolve é justamente de uma maneira mais calada, né? A única que foi treinada para tudo. E um lance legal da Arya é que ela utilizou todas as habilidades. A habilidade de se esconder, a habilidade de matar, a habilidade de dançar lutando, de dançar como água, né? A fluidez, a inteligência que ela ganhou, o conhecimento do Deus da Morte, tudo, né? E, inclusive até a lista que ela cria. Dois que estavam na lista dela, o Cão e o Beric Dondarrion, esses dois aí ajudaram bastante ela nessa batalha. Enfim, apesar dos pesares, ainda tem, sim, muita coisa interessante, né? A Lyanna Mormont esmagada, morre. Os zumbis ali, Guerra Mundial Z, tentando escalar a muralha. Acaba, sim, sendo uma referência. Deixa eu ver o que é que temos mais aqui. O final muito bonito do Theon, defendendo o Bran até o fim. É legal porque esse episódio também teve algumas redenções ali, né? Alguns finalmente para vários personagens.
reduziram bastante o número de personagens, tornaram o embate contra a Cersei realmente muito grande, porque agora eles estão com o exército dizimado, cansado, Winterfell destruída. Muito claro que Daenerys e o Jon Snow não são muito bons de estratégia, não tomam decisões muito interessantes, principalmente quando estão usando os dragões, né? Mas agora o embate é contra a Cersei. Aí vem segundo ponto que talvez eu vá reclamar um pouquinho aqui, o pessoal vai ficar chateado também. Eu sei que o seriado em si chama-se Guerra dos Tronos, né? Mas provém ali do livro, que é as Crônicas de Gelo e Fogo, e no contexto de Crônicas de Gelo e Fogo, que é muito bem colocado nesse, né? Eu vou analisar com as imagens melhor, mas é muito bem colocado nesse episódio, quando o Rei da Noite está esperando aqui, tá gelo e de um lado tá fogo, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, só que invertido. A gente sempre acha que o fogo é pior do que o gelo e tal, mas nesse sentido aqui, né, foi invertido. Isso é bacana, né? Um artifício visual interessante, mas, como eu ia dizendo, no contexto de Crônicas de Gelo e Fogo, me parece muito mais relevante a luta contra o Rei da Noite, o embate contra o Rei da Noite, entender o Rei da Noite mais ainda, né, por mais que a gente já tenha entendido algumas coisas, do que realmente a batalha pelo trono. Eu acho que a inversão de valores, aí como? Não sei, é o trabalho deles, né? Eu tenho algumas ideias, mas o trabalho seria deles, né? Uma inversão de valores, ou seja, a luta pelo trono primeiro, ou pelo menos pelo exército da Cersei, sei lá, torná-la aliada, seja o que for, e depois o embate final com o Rei da Noite, utilizando inclusive Porto Real também como defesa para esse embate, eu acho que valoriza mais o nome Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, a série ela escolheu o nome Guerra dos Tronos. E aí, o embate final ser com a Cersei faz sentido, né, para o nome que a série escolheu, que é Guerra dos Tronos em si. A questão é, e isso são perguntas, porque posso ter minha resposta, mas não necessariamente, né, vá condizer com o que vocês pensam. Tem o mesmo impacto, assim, tem o mesmo peso para vocês. A batalha, a vindoura batalha contra a Cersei pelo trono, como tinha a tal chegada do inverno, a tal chegada do Rei da Noite, tá entendendo o que me deixa um pouco preocupado com o que está por vir? A série passou o tempo todo cantando essa pedra do inverno está chegando, né, The Winter's Coming. O inverno tá chegando, o inverno tá chegando. E quando o inverno chega, não que seja ruim, mas me parece antecipado que pode gerar um anticlímax, que deveria ser o clímax, ou que pelo menos a série cantou por 8 temporadas como um possível clímax, sobrepujar a magia diante da política em algum momento, né, coisa que estava até acontecendo mais na 7ª temporada, eu acho que enfraquece um pouco ali o provável final. Porém, vamos acreditar neles aí, vamos acreditar que eles têm algo interessante para nos entregar aí no final. E eu acho que Game of Thrones, a partir desse episódio, está partindo sim para um perigo enorme de entregar o anticlímax, primeiro ponto. Segundo ponto, de terminar um pouco mais novela, dizendo quem vai ficar com o quê, quem morreu, quem sobreviveu, e aí partindo para um lado mais dramático, menos político e menos magia, né, lá depois da batalha contra a Cersei, e no final ali fazendo alguns fanservices ali, coisa que esse episódio também pincela um pouco com a história do Azor Ahai, que eu vou explicar em outro vídeo, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. A história do Azor Ahai praticamente aí ser a Missandei, né, ou ser, entre aspas, uma Azor Ahai, né, não necessariamente a Azor Ahai ou o Azor Ahai. E uma coisa muito interessante, que eu vou falar também mais com as imagens, é o Tyrion e a Sansa. Muito bonito que um fala pro outro, muito bonito ele dizendo que eles deveriam ficar casados, talvez ela reconhecendo que existe sim um pouco de inteligência ali, ou então que a inteligência está sendo sobrepujada por algo maior, que é a força de vontade que ele tem de lutar, de defender, etc, né? E vice-versa, eles se reconhecendo fortes, tanto que ele diz a gente deveria continuar casados, e ela diz a gente nunca daria certo. Porém, isso pode ser um foreshadowing, né? Pode ser uma chamada para o que pode acontecer no futuro com eles, lá na frente ali, quando precisar juntar o norte com o sul, digamos assim, por que não fazer de novo um casamento entre eles? Não tá sobrando muita gente, né? Convenhamos. Enfim, são só ideias que eu posso falar melhor em outro vídeo. Finalmente, só falando um pouquinho sobre cinematografia, né? Eu bati um pouquinho no Miguel Sapochnik, mas o começo do episódio é muito bonito, com a transição de personagens usando plano longo, então não corta tanto, vai só passando de um personagem para o outro. A trilha sonora desse episódio é maravilhosa, a trilha sonora que eu vou escutar por muito tempo aí. A batalha vai crescendo, a trilha vai crescendo também. No começo parte de um silêncio. Lembre-se que escolher silêncio também é parte da trilha sonora, né? Escolher um momento de calma também é parte da trilha sonora. Então o começo parte desse silêncio que é terrível, porque a gente fica um pouco ansioso, angustiado com o que está por
para acontecer. E aí quando os Dothraki partem, utiliza alguns acordes, né, alguns trechinhos ali do tema, misturado também com os temas iniciais da série da Daenerys ali, junto com Khal Drogo, etc. E aí mais na frente a trilha vai ganhando um tom mais épico, vai crescendo. Quando o episódio baixa de vez, né, quando a gente acha que o mal vai ganhar, a trilha se esconde, vai-se embora, até que chega a Arya e reativa essa trilha sonora maravilhosa. Como eu falei de fotografia, tem duas brincadeiras interessantes ali que o Miguel Sapochnik, junto com o diretor de fotografia, fazem, que é no momento que a Arya mata sem querer ali um zumbi, sem querer no sentido de matar no susto, né? Ele faz um jogo de câmera por algum momento, que parece Jack Chan, um negócio, que quando ela coloca, né, quando ela enfia a adaga, a câmera vira para trás e aí por um momento a gente pensa que ela que havia sofrido ali o golpe, mas na verdade a câmera volta e aí a gente entende que ela que deu o golpe. É só para dar um sustinho na gente, e isso é um artifício interessante. Eu falei do Jack Chan porque ele faz muito isso, né? Assim que vai dar o golpe, corta, inverte a câmera, repete o golpe, aí volta de novo e a gente entende o panorama inteiro. Também gostei do fato ali do Jon Snow enfrentar o dragão, ficar de frente ali pro dragão. Esperava que ele gritasse, fosse para cima, mas é o suficiente para mostrar que realmente todo mundo estava no sacrifício, todo mundo estava em seu limite. Enfim, de terça para quarta eu volto com outro vídeo, agora com as imagens, episódio longo, 1h30, episódio grande, né? Mas também muito repetitivo, então vai dar para organizar direitinho com as imagens sobre tudo, sobre os detalhes, as coisas que pouca gente percebeu. E tem pelo menos umas 2 ou 3 muito interessantes que eu não vou falar agora, vou deixar para terça-feira. Show? E também um vídeo de teoria aí sobre como é que vai ser essa batalha final. Esse vídeo deve sair lá para quarta ou quinta-feira no máximo. É isso. Comenta aqui embaixo, deixa perguntas e dúvidas. As perguntas de vocês me guiam também no episódio com as imagens, tá? Eu respondo algumas coisas, por mais que eu não nomeie quem falou essas dúvidas, mas é importante para mim aqui porque faz eu procurar no episódio certas questões que ficaram abertas. Comenta, não esquece, se gostou do vídeo já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.